Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos direto a Brasília. Vamos ouvir as análises do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda-feira, boa semana para você, hein? Boa semana para nós todos, Colombo. Bom dia. Bom dia. Vamos em frente então com os nossos assuntos, Alexandre, de hoje, segunda. O primeiro deles é o Enem, aplicado ontem, né? O segundo domingo de provas, recorde de abstenção. Um recorde importante. A abstenção foi de mais de 3 milhões de alunos. Isso significa, no universo total de estudantes, 55,3% de todos que estavam inscritos, de acordo com o INEP. Ou seja, mais gente faltou do que fez a prova. Nós ouvimos o ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre o número alto de abstenção. Ele disse o seguinte: para quem está vivendo um momento como esse, é compreensível, apesar de não ser justificável. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, sobre este dado impressionante, né, de faltas nas provas do Enem, 55%, e sobre a declaração do ministro dizendo que entende, mas acha que isso não justifica tamanha abstenção no Enem deste ano aqui de 2021. Porque eu acho que a pandemia foi um pretexto, né? A causa também foi a pandemia, mas está mais atrás. É falta de aula, falta de escola, falta de base para a pessoa fazer o exame, né? Não é a aglomeração da sala de aula. Olha, a gente viu aí, quem quiser, quem tem olhos para ver, é só olhar as praias do Rio de Janeiro nesse fim de semana, por exemplo, né? É só olhar os bares, olhar o metrô, o ônibus, as aglomerações em toda parte, né? Então não é exatamente isso. E além disso, os jovens, nós sabemos que nessa faixa etária é 10 vezes maior o risco de sofrer um acidente de trânsito que pegar Covid. Então a causa real foi a falta de base para fazer esse exame, né? A insegurança para fazer esse exame. E eu acho que eles têm razão, porque não tiveram aula, né? Isso é uma coisa fundamental. O problema brasileiro, o principal, é falta de futuro de nós todos, como país, por falta de base em coisas básicas, como letras e matemática, como linguagem e matemática, história, geografia, ciências. A gente está vendo no PISA, né? Agora, quanto a essa abstenção, eu queria aproveitar para fazer uma comparação com a nossa terra-mãe, Portugal. Portugal teve eleição ontem, eleição para presidente da República Portuguesa, chefe de Estado, né? Teve 60,5% de abstenção. Foi uma abstenção grande. Em 10 milhões 791 mil eleitores foram votar 6 milhões e pouco, não votaram 6 milhões e pouco, né? Foi a vitória do presidente, que foi reeleito com 61% dos votos, né? Segundo lugar, a candidata socialista ficou lá atrás, com 13%, o candidato de extrema-direita com 12%, o candidato de extrema-esquerda do Partido Comunista Português ficou com 4%, né? Mas porque Portugal a segunda onda em Portugal é o pico, é recordista, né? Eu até me admirei que 47 mil portugueses foram à urna para votar em branco, né? E arriscaram. Mas, enfim, lá se justifica uma abstenção alta de mais de 60%. Aqui uma abstenção de 55% no Enem, eu acho que se justifica sim, mas pela ausência, né, como eu disse, pela ausência de aula, de conhecimento, a insegurança. É como se adiássemos esse Enem para o ano seguinte. Alexandre, hoje é dia 25 de janeiro, falta exatamente uma semana. Segunda-feira que vem, dia 1º de fevereiro, serão eleitos os próximos presidentes da Câmara e do Senado, que vão encontrar, no início dos mandatos, matérias de impacto direto na economia, no destino do governo Jair Bolsonaro, por exemplo. Na pauta da Câmara, há mais de 50 pedidos ativos de impeachment contra o presidente da República, a discussão sobre um novo auxílio emergencial, as prometidas privatizações que o governo espera ver aprovadas pelo Congresso Nacional, algumas delas ao menos ao longo de 2021, e tem também
todos os problemas fiscais gerados pela necessidade de atendimento pela União de estados, municípios e cidadãos por causa da Covid-19. Alexandre, na sua avaliação, qual deve ser a pauta prioritária dos próximos presidentes da Câmara e do Senado? O que é essencial a partir do dia 1º de fevereiro? É o que é essencial para os brasileiros, aquelas decisões decorrentes da crise a que o país foi levado pela pandemia. E eu devo dizer que não é o Congresso que vai resolver tudo, não. Quem resolve tudo somos nós brasileiros. Nós, inclusive, somos os patrões deles. Nós é que resolvemos. Se nós não resolvemos a nossa vida, não dá para ficar esperando pelo Estado brasileiro. Nós não estamos num regime em que tudo depende do Estado. Mas há pautas importantes, sim. Essa história de impeachment, todo mundo sabe, não tem voto para isso. Nem nas ruas, como a gente viu no último fim de semana, nem lá dentro, que tem que ter 342 votos. O pessoal que fala nisso sabe que não tem voto, tanto que toda hora recorre ao Supremo para fazer valer suas pautas políticas. Vão ao Supremo. E tem conseguido algumas delas. Não conseguiram, por exemplo, tirar o ministro Pazuello, porque a decisão de Lewandowski foi, olha, quem tira ministro e põe ministro é o presidente da República. Está lá no artigo 84 da Constituição. Mas, enfim... São pautas importantes, que dizem respeito às contas públicas, porque conta pública desequilibrada influencia negativamente o país. Estão discutindo aí essa questão que é importante, já que a pandemia continua, se não dá para continuar esse auxílio emergencial. Agora é preciso ver se as pessoas, quantos são os realmente necessitados. No ano passado foram 65 milhões de pessoas, ou talvez um pouco mais do que isso, mas foi muita gente. E isso contribuiu muito para o equilíbrio da economia. Principalmente contribuiu para não haver problemas de abastecimento e de fome. Isso é muito importante. Então é preciso considerar isso. Que há pautas prioritárias de interesse do Brasil e não do interesse específico de um deputado ou outro ou um partido ou outro. Há pautas importantes de interesse do país. Para Alexandre, nós até acho que já conversamos sobre isso aqui no Liberdade. O deputado Baleia Rossi votou mais com o governo do que o deputado Arthur Lira, num levantamento que foi feito durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Por que a preferência, a predileção do presidente pelo candidato Arthur Lira? Porque ele é o candidato de Rodrigo Maia. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Aí naquela reunião lá em São Paulo, em que ele estava junto do governador, o governador chamou o presidente de facínora. Pronto, perdeu muito apoio. O PSL, por exemplo, passou para o outro lado. Foi lá para o Arthur Lira. Aí o Baleia Rossi talvez tenha sido impossível para ele, Ele que votou contra a Dilma no impeachment, votou pela reforma trabalhista, desagradando o PDT, por exemplo, votou pelo teto de gastos muito importante no governo Temer, era uma espécie de queridinho da equipe econômica, mas de repente estava lá ele virou Baleia Rossi, virou Rodrigo Maia. E isso fez com que Arthur Lira esteja hoje entre considerado como candidato favorito na eleição que vem agora, Daqui a pouco já tem a eleição, mais uma semana. É isso aí. Semana que vem. Bom, Alexandre, diante do aumento de casos de Covid, o comprometimento do sistema de saúde de alguns estados, Amazonas, agora Rondônia, que está tendo de transferir pacientes para outros estados do país, até para o Rio Grande do Sul, na outra ponta do país, o Fórum de Governadores e o Ministério da Saúde estão discutindo a criação de um fundo permanente de vacinas, que nós apuramos na CNN, funcionaria da seguinte forma: seria reservada uma quantia de 5% de uma cota de doses disponíveis de vacinas
para que elas sejam aplicadas em pessoas que estão nas regiões mais afetadas pela pandemia e com menor estrutura também, com serviços de saúde um pouco mais precários. É uma boa ideia essa, Alexandre? Acho que sim, é uma garantia. Agora, você me dá a oportunidade, Colombo, de talvez corrigir, né, a minha ignorância quando eu disse que não havia aqui no Brasil a possibilidade, né? Por que nós não produzimos a nossa vacina? E não é que o jornal O Estado de Minas publica uma reportagem agora mostrando que, sim, nós estamos preparando a nossa vacina. E sabe por quê? A gente não pode depender da China ou da Índia ou de seja lá quem for. Primeiro. Segundo e mais importante, né? Cepa tupiniquim, cepa brasileira do coronavírus. Será que eles lá na Ásia vão vão fazer vacina para uma cepa brasileira ou lá na Europa ou nos Estados Unidos? Ou nós é que teremos que fazer isso? Pois é, mas nós estamos trabalhando com isso, tá? Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq e o FINEP financiando, na maior parte. Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, a Fiocruz Minas, a Universidade Federal do Paraná, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é a USP, o Instituto do Coração, Dr. Jorge Calil, né, estão na pesquisa e no caminho certo, uma utilizando como vetor vacina da febre amarela, outra vacina da influenza, o outro o vírus enfraquecido, o vírus isolado e sem força, né? Outro partículas do vírus. Estamos sim no caminho de termos a vacina brasileira ciclo completo. Não vamos depender, será que a China vai enviar o insumo, não vai enviar o insumo, a essência da vacina? Nós estamos produzindo isso, parece que é um total de 11 laboratórios brasileiros que estão envolvidos nisso. Belíssima notícia que eu faço questão de contar aqui, porque na semana passada eu estava muito desesperançoso em relação à nossa vacina. Agora, a esperança voltou. Bom, nós temos falado aqui também frequentemente, não é, Alexandre, sobre o fura-filas da vacina contra a Covid-19, que não representam, evidentemente, a maioria dos vacinados. É importante colocar isso em contexto, mas aconteceu, né? E abriu uma discussão sobre quem tem prioridade, a real necessidade de receber neste momento o imunizante, em que há mais pessoas para serem vacinadas do que vacinas à disposição. O Ministério Público está investigando casos de fura-filas em pelo menos 8 estados. No Plano Nacional de Imunização, os grupos prioritários somam um pouco mais de 77 milhões de pessoas. Além de profissionais de saúde e idosos, há diversos outros que estão na lista, como, por exemplo, caminhoneiros, trabalhadores do transporte urbano, transportadores rodoviários de carga, 77 milhões de pessoas. Se a gente levar em conta, né, Alexandre, que precisamos de 2 doses da Coronavac mais cedo, da AstraZeneca dá para esperar até 3 meses, mas 2 doses para imunizar cada indivíduo, são 150 milhões de doses só para o grupo prioritário, né? Como é que você avalia, Alexandre, a escolha desses grupos prioritários que constam do Plano Nacional de Imunização? 77 milhões dá quase 1/3 da população brasileira, né? Eu comparo assim, ironicamente, com o foro privilegiado, né? O privilégio que a gente entende é sempre para menos gente, né? Prioridade. É a prioridade justa para quem está trabalhando em equipes médicas, é a prioridade justa para quem tem comorbidade, são os expostos e os mais suscetíveis, os mais vulneráveis. São as prioridades. Agora, por exemplo, né, área de transporte, a gente está falando de caminhoneiro, mas e os aviões? E os comissários de bordo? Os pilotos, né, também. São prioridade e mais ainda, porque estão lá num recinto fechado, num tubo fechado, com ar-condicionado e ar pressurizado. Né? Os profissionais da educação, os que lidam com alunos para que as aulas voltem, professores,
os policiais que têm pegadas aí muitas vezes de corpo a corpo com bandidos, né? Que precisam disso também. Então, essas áreas, esses serviços essenciais, a gente vai expandindo. É preciso, sim, claro, mas vai a lógica é, primeiro, os mais vulneráveis e mais expostos, e deixa para o fim os menos vulneráveis e menos expostos. Assim é que se aplica, né, se administra a escassez de vacina. Uma, que a licença é temporária, a vacina é experimental, é emergencial, e a gente está dependendo, como eu acabei de falar, ainda do exterior. Tomara que apareça a nossa vacina brasileira, né? Porque se aparecer uma cepa brasileira, a gente está imediatamente em cima dela, sem depender de humores ou não, ou da burocracia de outro país. Agora, Alexandre, eu queria falar um pouquinho com você sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que caiu agora no mês de janeiro, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada neste final de semana. 31%, segundo o Datafolha, avaliaram o governo como ótimo ou bom. Na pesquisa anterior, de dezembro, eram 37%. Alexandre, você já fez reparos aqui às pesquisas, né, em outras oportunidades, então eu queria saber se você se sente confortável para falar sobre o assunto e como é que você avalia essa variação na popularidade do presidente Bolsonaro. Não, é fácil falar sobre isso, né? Veja só, pesquisa Datafolha, dia 28 de setembro de 2018, a 9 dias da eleição presidencial. Haddad 45, Bolsonaro 39. Alckmin 45, Bolsonaro 38. Ciro 48, Bolsonaro 38. Né? O jornalista tem... Jornalismo é ceticismo. Né? Ceticismo para o jornalista é uma virtude. Ingenuidade para o jornalista é um pecado. Né? Então, eu prefiro fazer a pesquisa das ruas, a pesquisa das viagens do presidente da República, a pesquisa do que a gente vê, porque a gente não fica trancado em redação, né? A gente sai para a rua, a gente se expõe, a gente conversa com as pessoas e fica sabendo. Agora, no fim de semana, houve uma demonstração de que lado está a opinião pública, né? Se está do lado da opinião publicada ou do seu próprio lado. Então, eu acho que ano que vem tem eleição, né? Fica fácil a gente... A melhor manifestação, a melhor pesquisa de opinião pública é o resultado da urna, né? E principalmente quando o resultado da urna não coincide com a pesquisa feita, né? Por muita coincidência, feita exatamente no momento em que se faz aí uma campanha tentando, né, um terceiro turno da eleição, em vez de investir em candidato para o ano que vem. Então, Alexandre, ótima semana mais uma vez, boa segunda e nós voltamos a conversar aqui no Liberdade de Opinião amanhã, combinado? Obrigado, Colombo, combinado, e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.